E aí galera, partiu para a escalação da sexta rodada então? Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que a gente está escalando para pontuar mesmo, a gente não está mais pensando muito em cartoleta, já que agora o ganho de cartoletas depende praticamente diretamente da pontuação que o jogador faz na rodada. A não ser que ele custe muito caro e tenha uma média muito baixa, aí ele tem um pouco mais de dificuldade de valorizar. Caso contrário, se ele pontuar bem, muito provavelmente ele vai valorizar. Também queria dizer para vocês participarem do nosso grupo no Facebook. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, quem quiser participar. Lá o pessoal discute bastante qual jogador escalar, qual o melhor time, qual o time ideal para a rodada que o pessoal acha bom. Então lá sempre está rolando umas discussões legais para que a gente possa escalar o melhor time possível. Então vamos lá, vamos à escalação do Terra Futebol Clube, que é o time que representa o Super Dicas. Bom, na rodada anterior a gente fez 61,43 pontos, que a gente já mostrou no vídeo de comentários de desempenho. E para essa sexta rodada nós vamos com a seguinte escalação. Dando uma estudada nos jogos, a gente vê que os vencedores mais prováveis são Goiás, Atlético Paranaense e Internacional. São os vencedores mais prováveis dessa rodada, e a gente acredita. Então, o nosso time nessa rodada se baseia nesses três times. Começando pelo goleiro do Goiás, o goleiro Renan, que é o goleiro que tem a melhor média do Cartola. O Goiás é um dos times menos vazados do campeonato. Então o Renan aí surge como ótima opção nessa rodada, já que o Goiás joga contra o Avaí em casa. Como primeiro lateral, Natanael, do Atlético Paranaense, que é um ótimo lateral, tem uma ótima média também, vem pontuando bem, joga contra o Vasco, que não vem em uma boa fase. O Vasco tem feito poucos gols no Campeonato Brasileiro, então Natanael aí, lateral do Atlético Paranaense, jogando em casa, é uma boa opção também. Como segundo lateral, Alan Ruschel, do Internacional. O Internacional pega o Curitiba em casa, deve vencer, provavelmente não leve gol. Alan Ruschel deve ir bem. Como primeiro zagueiro, Cadu. Novamente o Cadu, a gente escalou ele na quinta rodada, vai ser escalado de novo nessa sexta rodada, porque a gente acredita que ele vai bem novamente, pegando o Vasco em casa. Como segundo zagueiro, Felipe Macedo, do Goiás, que não foi bem na rodada anterior, tem uma média razoavelmente boa, é um bom zagueiro, pega o Avaí em casa, o Goiás leva pouco gol, então também deve ir bem o Felipe Macedo. Aí vai ter gente que vai dizer, vai usar dois jogadores do mesmo time no setor defensivo, dois do Goiás, vai usar dois do Atlético Paranaense. Se levar um gol, perde dois SG, que são dois saldos de gol, um de cada jogador. 5 pontos de cada jogador, perde 10 pontos se o Atlético Paranaense tomar gol, perde 10 pontos se o Goiás tomar gol. Gente, a gente vai correr esse risco sim, porque a gente acredita que eles não vão levar gol. Como primeiro meia, Nicão, novamente o Nicão do Atlético Paranaense. É um meia mais avançado, né? É um jogador que tem possibilidade de dar passe para gol, dar assistência e de fazer gol, como fez na rodada anterior. Então, Nicão novamente, tem uma ótima média. É uma boa escolha aí para essa rodada. Como segundo meia, Patrick, do Goiás. Já é um jogador mais recuado, um jogador que joga mais para trás, volante, mas tem uma grande média aí no Cartola, 7.48 em 4 jogos. É um jogador aí que tem pontuado muito bem, né, pessoal? Então, quanto ao Avaí, a gente acredita que ele vai bem novamente. Como terceiro meia, Valdívia, do Internacional. Não foi bem na rodada anterior. Foi o segundo jogo que ele jogou no Campeonato Brasileiro. Joga o terceiro agora. Tem tendência à desvalorização, porque para ele o que vale é o sistema de valorização da terceira rodada. Mas custa barato. Se desvalorizar vai ser pouco. Acredito que não vá, porque deve jogar bem contra o Curitiba em casa, com possibilidades de fazer passes ou até gols. Então,
vamos de Valdívia como terceiro meia. Primeiro atacante, Bruno Henrique, Goiás. Bruno Henrique tem uma ótima média também. Não foi muito bem na rodada passada, mas tem uma ótima média. Ele despontou aí nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Também acreditamos que quanto ao Avaí ele vai sair bem. Segundo atacante, Nilmar, Internacional. Nilmar é o jogador que todo mundo conhece, né? Jogador veloz, jogador que já foi de seleção brasileira, está em boa fase no Inter. Também deve ir bem contra o Coritiba, tem chances de fazer gols, de dar passes. Então, vem como ótima opção para essa sexta rodada. Como terceiro atacante, Walter, do Atlético Paranaense. Na rodada anterior a gente escalou Douglas Coutinho, agora vamos com Walter, para variar um pouco. E também o Walter é o cobrador de pênaltis aí, praticamente o dono do time aí do Atlético Paranaense. Grandes possibilidades de pontuar bem em cima do Vasco. E como técnico, Milton Mendes, também do Atlético Paranaense, e joga contra o Vasco. O Atlético Paranaense é o líder aí do campeonato, a gente acredita que contra o Vasco deve continuar vencendo, e Milton Mendes nada mais é do que a média dos jogadores do time, então deve pontuar bem. É isso, galera. Para essa quinta rodada, o time é esse. Eu espero que ajude vocês essas dicas, que vocês tenham uma boa base aí para montar o time de vocês, que vocês continuem indo bem, participem do nosso grupo, se inscrevam no nosso canal, porque nós vamos ter vídeos a toda rodada, vídeo de equipe top, vídeo de equipe bons e baratos para o pessoal com pouca cartoleta. Por enquanto é só, até mais, um abraço.